Mateus capítulo 9, versículo 17, o texto que vocês estão lendo toda semana. Você vai olhar para o lado, vai fazer cara de profeta, de profetisa. Fala, diga assim, a vontade de Deus. Você pode fazer melhor, diga a vontade de Deus. É que você seja um pastel de rodoviária. Pouca carne. Muito óleo. Amém, irmãos? Mateus 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, essas vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Olha para mim aqui, eu queria que você destacasse o finalzinho. Se põe vinho novo em odre novo, porque se conserva. Eu quero que você guarde essa palavra. Diga, se conserva. Queridos, há décadas eu ouço falar sobre avivamento. E não sei você, mas em 99 eu acompanhei alguns avivamentos. E um avivamento que me marcou foi o avivamento de Pensacola. Não sei se você já ouviu falar, mas Jesus resolveu visitar aquela igreja, aquela cidade. Foi sobrenatural. E na mesma época, Deus visitou uma cidade chamada Toronto também, de uma forma gloriosa, poderosa demais. E eu me lembro que eu assisti uma fita VHS, eu não sei se você lembra, se você lembra dessa época, né, pastor Davi? E a fita VHS, a gente colocava ela e a gente conseguiu uma fita rara, não tem no YouTube. Um dos cultos de Toronto, o pastor falou assim, please, fiquem em silêncio, espere um pouquinho. E ele pediu para a banda parar. E parou todos os instrumentos. E era extremamente audível anjos cantando. E parou e ninguém falava nada. A igreja ficou em silêncio, o ministério de louvor, toda a banda. E nós escutamos claramente um coral de anjos adorando. E naquele momento, amados, eu vi senhores pulando, crianças chorando. E Deus visitou aquela igreja de uma forma gloriosa. Nesse início de ano, a gente viu aquela universidade de Asbury que foi extremamente poderoso, aquele mover por alguns dias ali. E algo que me chama muita atenção é que todos esses avivamentos passaram. Mesmo o avivamento de Gales, que foi um grande avivamento, passou. E aquele vinho novo, porque vinho novo fala de algo que recebemos de Deus, mas o odre fala de nós. Agora, por que não durou tanto? Por mais que foram avivamentos gloriosos. Por exemplo, o avivamento de Pensacola, você precisava pegar senha para o culto. E você só conseguiria ir uma vez por semana, porque o mundo visitou Pensacola. E a glória de Deus descia. Um dos pastores que mais me influenciaram no Brasil, que chamava Gregório Macnucci, não sei se você já ouviu falar. Esse pastor, ele chegou em Pensacola, ele ficou 9 dias chorando no hotel. Ele falou que nunca viu algo igual. O Espírito Santo visitou aquele lugar de uma forma gloriosa demais. E é claro que não era muito difícil fazer o Gregório chorar, mas ele ficou 9 dias chorando. E a presença de Deus era no hotel, na igreja, no hotel, na igreja, na rua. E as pessoas caíam no Espírito Santo na rua. Porque quando você chegava perto da igreja, a glória de Deus estava lá, amados. Era uma forma poderosa demais, gloriosa demais. Mas todos esses avivamentos passaram. Porque o problema não está no vinho novo, não está na unção. A unção é boa. O problema está sempre relacionado ao odre, ao recipiente que recebe a unção. Fala-se muito sobre vinho, mas pouco se fala do odre. Fala muito no poder de Deus, mas pouco se fala da cura da alma. Fala-se muito sobre unção,
mas pouco se fala sobre caráter. E o perigo do avivamento é vivermos da unção e pouca força moral e pouca transformação. É vivermos moveres, mas nenhuma transformação evidente, nenhum fruto. E Jesus, ele nos alerta sobre o perigo do odre. Porque o vinho celestial é extremamente importante, fundamental. Mas sem um odre bom, esse vinho será desperdiçado e a unção vaza. Porque o vinho novo simboliza a manifestação de Deus. Mas o odre simboliza nós, a igreja, a família, o indivíduo. Talvez uma das características que você falou nessa semana aqui sobre o odre, eu queria falar sobre isso nessa noite. A característica de um odre novo, eu poderia colocar 3 características fundamentais dele. Eu queria que você repetisse, diga resistência, durabilidade e flexibilidade. Eu quero que você repita isso: resistência, durabilidade e flexibilidade. Por que o que recebemos de Deus dura tão pouco? Eu creio que a maioria daqueles que estão aqui foram tocados por Deus em algum momento. Algum congresso, algum acampamento, um encontro. Talvez você recebeu algo poderoso demais de Deus. Mas por que não durou? Por que essa unção se foi? E você vai notar que não está relacionado a Deus, está muito mais relacionado a nós, ao odre, e não à unção. Não era que a unção não era boa, mas é porque o odre não estava pronto. E aqui, eu orando essa semana, e ontem mesmo, hoje eu estou chegando no óleo aqui, amados, amém? Estou até pingando óleo. Então você prepara o coração aí, porque daqui a pouco o Espírito Santo vai sacudir você aí do nome de Jesus. Então agora, eu estava pensando sobre isso, exatamente sobre isso. Eu falei: Jesus, me dá uma revelação poderosa a respeito disso. O Senhor me fez lembrar de algumas coisas. Porque se somos um odre que não está preparado para receber aquilo que Deus tem para nós, se na maioria das pessoas, e aqui eu estou no congresso de jovens, amém? Amém, irmãos? Até quem já passou aí dos 40, nós estamos no congresso de jovens, amém? Em nome de Jesus, então anima aí, fica animado. Procurando na Bíblia uma geração que pudesse expressar algo parecido com aquilo que a gente está vivendo, Jesus me levou a uma geração, e a geração desse profeta que eu queria falar, a geração do profeta Oséias. Eu queria ler com vocês Oséias 6, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, Oséias 6, versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, e como o primeiro orvalho, que logo evapora. Eu quero que você repita comigo, diga: como o primeiro orvalho. Como o primeiro orvalho, que cedo evapora. Olha para mim e preste muita atenção no que eu vou falar. O tempo de Oséias, do profeta Oséias, ele foi precursor de Jonas. Um avivamento acontecera em Nínive. Deus usou a vida de Jonas de uma forma poderosa. E esse profeta, o profeta Oséias, ele assume o ministério profético logo depois de Jonas. Então ele pega uma cidade convertida. Havia prosperidade, ausência de guerra, havia segurança, havia paz. Mas quando Deus ele vai exortar esse povo, ele chama muita atenção. Porque ele fala assim: olha, vocês me amam de uma forma superficial. O amor de vocês é um amor inconstante. Dura algumas horas. E ele compara o amor de duas nações, de Efraim e Judá, como um orvalho da manhã, que quando o sol sai, seca. Ele está dizendo assim: o amor de vocês é um amor passageiro, dura por algumas horas. Aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você promete para Deus, essa promessa que você faz para Deus, dura apenas algumas horas. Ele não coloca nem dias, porque ele expressa a superficialidade do amor dessa geração.
Aquela geração de Oséias era uma geração superficial, inconstante. E ele aponta justamente isso. E ele fala assim, olha, para uma geração inconstante, eu vou dar um tratamento de choque. Porque eu não quero que pessoas me amem por noites ou por horas. Eu quero ter um relacionamento. E sempre foi o propósito de Deus. Quando ele cria Adão, ele tinha um relacionamento. Todo dia ele visitava ele. Porque sempre o propósito de Deus foi um relacionamento. Só que agora, Deus ele começa a usar a vida de Oséias como uma encarnação da profecia. Ele não usa a boca de Oséias, ele usa a vida de Oséias. Ele fala assim, agora, mas preste atenção, olha para mim aqui, porque é sério que eu vou falar. Você vai fazer o seguinte, Oséias. Você vai casar com uma prostituta. Porque é assim que eu me sinto. Vocês me usam por algumas horas. Por noites de prazeres. O amor que vocês têm comigo é assim. E agora eu vou mostrar para o povo. Como? Oséias, case com uma prostituta. Porque você vai sentir o que eu sinto todo dia. O amor que vocês têm, um amor passageiro, inconstante. Então casa, porque vai ser a melhor expressão da minha pregação. Case com uma prostituta. E amado, não para por aí não. A mulher fica grávida depois do casamento. E Deus visita a família. Eu fico imaginando a mulher de Oséias escolhendo o nome do filho. Pensando no nome. Deus visita o quarto. E fala assim, o nome que eu quero que você dê para sua filha será desfavorecida. Porque uma geração inconstante é uma geração que não terá o meu favor mais. Eu tiro o meu favor do meio de vocês. Não para por aí não. Fica grávida de novo, porque judeu gosta de fazer filho. Fica grávida de novo, e agora? No segundo filho, Deus visita novamente Oséias e fala assim, coloque o nome de não meu povo. Agora eu fico imaginando o trauma desses meninos na escola. Esses meninos na escola sentados, a professora dizendo, desfavorecida. Toda vez que alguém gritasse pelo nome da filha ou o nome do filho, eles lembrariam que um dia eles foram povo de Deus, mas não são mais. E tiveram o favor de Deus antes, mas não tem mais. Oséias foi a encarnação da profecia. Deus usou da família de Oséias para fazer a sua própria pregação para o povo. Porque toda vez que Oséias gritasse pelo nome da filha e do filho, toda vez que ele olhasse para a esposa, saberia de onde ela veio. Exatamente o sentimento que Deus sentia. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém aí em cima aí, amado? Tem alguém pingando óleo aí? Vocês vieram? Amém? Quando eu olho, preste atenção nisso. Quando eu olho para a geração de Oséias, eu vejo a nossa geração. Exatamente igual. Uma geração de pessoas inconstantes, que recebem vinho novo, mas que exatamente esse vinho não conserva. Não há constância. Não há durabilidade, não há flexibilidade. Não há resistência, resiliência. É uma geração que troca Deus por qualquer coisa. Eu chamo essa geração de uma geração de Esaú. Esaú rima com Jacó. Porque troca Deus por qualquer coisa. Por pratos de lentilhas, por miojo. Que abrem mão de promessas, do chamado, de ministérios, por qualquer coisa. Por apenas um convite do mundo, jovens e adolescentes que trocam Deus por qualquer coisa. Uma geração de Esaú, uma geração de Oséias, uma geração exatamente parecida com aquilo que nós estamos lendo aqui. E Deus deseja mudar isso hoje. Deixa eu te falar uma coisa, Oséias capítulo 5, versículo 15. Estando eles angustiados, cedo me buscam. Uma geração que o amor e o relacionamento com Deus é baseado em troca, em busca. Essa geração, uma geração que não terá mais o favor de Deus. E não será considerada como povo de Deus. E então vem Oséias capítulo 2, versículo 14. E então eu te levei para o deserto. Porque no deserto foi o único lugar que eu consigo falar o coração de vocês. Então um povo inconstante será levado ao deserto.
Porque em desertos, em vales, nesses lugares, vocês lembram de Deus. Quando há paz, quando há ausência de guerra, quando há prosperidade, ninguém lembra de Deus. Mas quando estão angustiados, cedo me buscam. Oséias 5, versículo 15. Exatamente essa geração, uma expressão da nossa geração. Uma geração que vive uma vida dupla. Cristão aqui dentro, lá fora, ímpio. Uma geração bipolar que acorda de manhã com uma ótima autoestima, mas à noite estão querendo se matar. Esta é a nossa geração. Jovens apaixonados aqui dentro. Você pergunta as horas, a pessoa responde em línguas. 11 inigueveias. Fala até em línguas, até hora fala em línguas. Mas de repente essa mesma geração é uma geração que está querendo tirar a sua própria vida. Desejam Deus de manhã e desejam o diabo à noite. E Deus, Ele quer arrancar de nós a inconstância. Porque uma geração inconstante não pode ser usada por Deus. Uma geração inconstante nunca vai usufruir de promessas, do propósito, da missão. E amanhã de manhã eu quero tirar um tempo para falar sobre propósito. Uma mensagem que você nunca ouviu. Incrível, amados, que me transformou. Mas hoje eu queria consertar algumas coisas primeiro. Amém, irmãos? Porque Deus quer tratar o nosso caráter primeiro. A minha mãe, se ela estiver assistindo, um beijo, mãe, te amo. Vou passar o dia das mães longe da senhora, mas eu te amo. É por uma boa causa. Minha mãe foi numa loja na cidade, porque o sofá da minha mãe, ele estava com muitos buracos, dos netinhos ficar pulando. E não me diga que você que é de uma família como a minha, uma família simples, que não tinha uns buracos lá no sofá. Fala a verdade aí, não é? E aí minha mãe comprou um lençol lindo, uma coxa, cheia de flores. E ela colocou por cima do sofá. Quando você chega na casa da minha mãe, você não vê buracos. Porque está coberto. Mas quando você tira, você consegue ver os buracos. Exatamente a geração que vivemos. Uma geração de vida dupla, que colocam uma capa de espiritualidade. Mas na verdade, Jesus quer tirar a capa da espiritualidade sua. E revelar, e tratar, e curar, e salvar, e libertar, te batizar, te levantar, colocar propósito. Na verdade, Ele quer tirar essa capa. Você não precisa disso. Mostrando algo que você não é. E Deus veio exatamente curar isso aqui, amado. E por quê? Por que Jesus deseja tão fortemente curar isso? Quando eu leio Tito, capítulo 1, versículo 16, esse texto, amados, ele mexe mais comigo. Porque a geração superficial é uma geração que vive como Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Agora, eu quero que você repita isso comigo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual é as evidências daquilo que você carrega? Se você se diz um cristão, quais são essas evidências? E por que, pastor, que de repente eu estou cheio, eu estou vazio, e eu vivo essa inconstância? E aqui nós vamos trabalhar, por que essa geração é tão superficial? E nós vamos entender isso, porque aqui nós vivemos uma crise de amor. Eu costumo dizer isso, uma crise de amor. Porque para nós, brasileiros, na língua portuguesa, a palavra amor ela é banalizada. Você ama tudo, ama o carro, ama o cachorro, ama o namorado, ama a mãe, ama o pai. Nós usamos a mesma palavra para tudo. Mas quando nós vamos estudar no grego, a gente sabe que as palavras são separadas. Nós temos palavras separadas para o amor para cada frase. Temos o amor eros, temos o amor ágape, temos o amor filéus. Então nós temos amor que consegue expressar melhor aquilo que Deus quer de nós.
Então, por que Deus está falando assim? Olha, o amor de vocês é como o orvalho da manhã. Que amor é esse? Qual é o amor que Deus espera da sua vida e da minha vida? Que amor é este que nós devemos amá-lo? Será que é um sentimento que nós sentimos? E ali nós vamos aprender que toda vez que a palavra fala de amor, somente no Novo Testamento e na maioria das frases que nos cabe, amarás a Deus sobre todas as coisas, e essas frases que são mandamentos para nós, sempre vai estar falando do amor ágape. E esse amor ágape é o mesmo amor que Jesus nos ama. E o mesmo amor que Jesus nos amou. É o amor de uma decisão de amá-lo. Agora, eu descobri na Bíblia, e aqui que eu queria pontuar com vocês, que nós começamos a vigília. Amém, irmãos? Amém? Está alguém comigo aí? Começamos a vigília. E João, capítulo 14, 21, eu vou ler, não precisa nem abrir para ganhar tempo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, preste atenção nisso, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este me ama. Amar a Deus está ligado a obedecer o que Ele nos pede. Então vamos pontuar algumas coisas aqui. Que geração é essa que Deus espera que nós sejamos? Vou fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Como é a sua vida? Na escola, na faculdade ou no trabalho? Você ama a Deus ali? A minha pergunta é essa: você ama a Deus ali? Ser crente aqui dentro é fácil, mas como é ser crente lá fora? Porque essa geração superficial, essa geração inconstante, é uma geração de piores alunos, de piores funcionários, de piores profissionais, sendo que a nossa profissão é uma extensão da nossa vocação e do nosso propósito. Você sabia que a palavra em hebraico sobre trabalho na Bíblia é avodá? É a mesma palavra que expressa adoração. Todo momento que você vê a palavra trabalho na Bíblia é avodá em hebraico. E a palavra trabalho é a mesma palavra usada para adoração. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é uma forma de adorar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entendo que aquele que guarda o mandamento e obedece àquilo que Deus te pede, este ama, a minha pergunta é: você ama a Deus lá fora? Seja no seu trabalho, seja na universidade, seja na escola, você é adolescente, você ama a Deus ali? Porque o que a Bíblia está dizendo? Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme toda a sua força. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu vou falar uma coisa aqui. Alguém que é cheio do Espírito Santo faz sempre o melhor. Alguém que recebe o Espírito Santo automaticamente recebe algumas coisas dele que são peculiares e extraordinárias. Quando Deus coloca algo para que você faça, amados, eu me lembro exatamente na hora sobre a unção de Êxodo 31. A unção que veio sobre o homem chamado Bezalel. Deus deu um desafio, um trabalho para Bezalel. E Deus imediatamente colocou uma unção sobre Bezalel. Que unção foi essa? A Bíblia diz: e eis que eu enchi do Espírito de Deus Bezalel, coloquei nele inteligência, sabedoria e conhecimento. Porque se Deus coloca algo na nossa mão, e aquilo que Ele nos deu para poder fazer, vai honrar o nome dEle, vai adorar o nome dEle, vai apontar para Ele, quer comeis, quer bebeis, façais tudo para a glória de Deus, aquilo que eu faço é para a glória dEle, então Ele quer ser glorificado por aquilo que eu faço. Então o que Ele fez com Bezalel? Bezalel, ele recebeu uma capacitação extraordinária. Olha para mim, talvez você está perguntando assim: pastor, o que é unção? Unção são habilidades que Deus dá em homens naturais para fazer coisas extraordinárias. Deixa eu te falar uma coisa de novo. Eu vou repetir essa mesma frase. O que é unção? Unção
é uma habilidade dada pelo Espírito Santo a homens naturais para fazerem coisas extraordinárias. Você sabia, e todos os teólogos, eles apontam para Bezalel que ele não tinha habilidade para ser chamado para fazer o que ele fez. Ele foi aquele que fez a arca da aliança. Ele foi aquele que fez o candelabro. Todos os utensílios do tabernáculo foram feitos por Bezalel. E você sabia o que significa Bezalel? Bezalel é aquele que está debaixo das asas de Deus. Este é o nome de Bezalel, aquele que está debaixo das asas de Deus. É um homem que não tinha capacidade, mas através do Espírito Santo, porque eu vou voltar a dizer, quem recebe o Espírito Santo, recebe inteligência, recebe destreza, recebe conhecimento, para poder fazer coisas extraordinárias, mesmo sendo pessoas naturais. Isso é unção, amado. Você fala assim, pastor, eu estou precisando de uma dose. O Espírito Santo tem hoje para você aqui, amado. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que ano que eu era? Sabe como é que era a minha classe? Eu era do 5º F. Letra grande, menino ruim. Eles agruparam todos os piores alunos em letras grandes. E a minha letra era maior. Tem alguém aqui que foi de o F, hein? Alguém? Tá querendo levantar a mão, né? Aí, amado, ali dentro não disputava para tirar 10, não. Disputava era para quem tirava a pior nota. Porque 0 era fácil. Eu nunca vi tanto menino ruim num lugar só. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu era do 5º F. 6º E. As letras foram caindo. Com 12 anos. Olha para mim aqui. Eu recebi a promessa que João Batista fez. Eu batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu estava ali no acampamento, um menino carnal, um menino mundano, um adolescente mundano. Tinha uma namoradinha na escola, outra na rua. Cheguei no acampamento cheio de metralhadora. Eu falei assim, eu vou tentar, porque eu sou feio, vou tentar várias para ver se dá certo com alguma. Comecei a mandar correr elegante. Ah, mas na minha época tinha negócio de correr elegante. Você me perdoe. Na sua, você que foi criado na igreja a vida inteira, né? Misericórdia, nem lembra disso. E nós mandávamos correr elegante no acampamento. Eu falei assim, eu vou mandar para umas 3 ao mesmo tempo, para ver se alguma dá certo. Perdoa, viu bem? Não era convertido. E mandei para umas 3 ao mesmo tempo. Falei, deixa eu ver o que vai dar certo. Só que no intervalo, antes de ler, antes de chegar, aquele momento de leitura que tinha no finalzinho do dia, à tarde, eu vi um grupo de jovens reunidos. E eles estavam orando. O Espírito Santo, a pomba, resolveu descer. E eu vi meninos assim de 13, de 14 anos, colocando a mão sobre o outro. E eu falei assim, o que é isso? Presbiteriano, criado na igreja? Nunca tinha visto isso. Falei, o que está acontecendo? Colocavam a mão e caíam. Falei, não vai acontecer comigo, eu vou ficar firme aqui, vou segurar o pé no chão, e mesmo que me empurre, cair eu não caio. E firmei o pé. Amados, recebi a promessa de Jesus. Eis que eu vou, mas eu envio o Consolador. Vocês não estarão órfãos. Ei, eu que envio alguém semelhante a mim. O Espírito Santo virá sobre vocês. Deixa eu te falar uma coisa, naquele momento eu recebi o Espírito Santo. Amado, não foi o cair que foi de Deus, foi o levantar. Quando eu levantei, mudou algo. Alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa mexeu comigo. Sentimentos mudaram, as minhas vontades mudaram. E eu me lembro, como se fosse hoje. E o mundo se tornou uma cor diferente. Tudo foi visto diferente, a palavra mudou, o louvor mudou, a música mudou, o momento de adoração mudou, a oração mudou, tudo mudou, porque agora o Espírito Santo estava me conectando com os céus. E algo que eu nunca tinha visto começou a acontecer comigo, estava forte dentro de mim, grandioso. O problema é que eu escorri elegante, não tem jeito de voltar. As meninas ficavam rindo para mim, eu falei assim, não quero nada com vocês não, minha filha, o que vocês estão olhando para mim? Estou na idade de namorar, não tem 12 anos. Amado, só fazendo parênteses aqui, tem alguém adolescente aqui? Okay. Tem alguém aí? Ou você está escondendo a mão? O que é isso? Ah, tá aí, né? Esse dia eu estava pregando um congresso. Aí eu vi uma menina
E ela orava forte, amado. Ela gritava assim: Deus, manda o varão. Eu olhei para ela e falei assim: amada, eu não aguentei, amada, eu não dou conta. Olhei para ela e disse: você quer varão? Deus vai mandar o varal para você pendurar a roupa da sua mãe. Profetizei, não aguentei, amada, me perdoa, mas não aguentei. Eu tinha 12 anos. E eu falei assim: não é tempo. E agora eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei. Acordei de manhã, tinha uma hora tranquila, às 7 da manhã no acampamento. Nós sentávamos em grupos menores. E a música, lá maior. A música da manhã, porque não tinha David Keelan ainda, né? Não tinha começado aquela onda de avivamento através do Danduque. E o que tinha era isso. E era maravilhoso, amado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos, vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer e agrandecer-te por tua obra em nossas vidas, confiança em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Naquele dia, os cinco dedos meus paralisaram. Eu não conseguia mexer os dedos. Uma presença enorme do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu cantei uma música em lágrimas. Você sabe o que é chorar? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é cantar alguma coisa entendendo o que você está cantando? Falei assim: eu quero, Senhor, o teu nome engrandecer. Pela obra que fizeste em mim. O menino que era carnal não é mais carnal, se torna espiritual. E agora as vontades são ficadas para trás, os pecados são perdoados. Aquilo que eu fiz não importa mais. E eu cantava entendendo que eu estava cantando como nunca antes. E as minhas mãos paralisaram. E os pastores ficaram preocupados, porque não me conseguia mexer o dedo. Era uma experiência forte para um menino de 12 anos. Eu falei: será que eu não sabia o nome correto? Será que eu fiquei paralítico? E eu perguntava para todo mundo. Eu não sabia como expressar. E meus dedos não mexiam. E eu tentava fazer assim. Eu dava ordem no meu cérebro e não mexia. E eles chamaram os avivalistas. Tinha um avivalista de Belo Horizonte ministrando para nós. E eles começaram a ouvir Deus. O que está acontecendo com esse menino? Que experiência é essa? E todo mundo querendo discernir, querendo entender. Porque toda experiência tem um propósito. Existe algo que Deus está falando, que Deus não faz por fazer. Porque Deus é um Deus de propósito. E naquele momento eles começaram a discernir e ouvir. E um dos pastores que me influenciou muito, ele disse assim: olha, eu não sei, mas eu estou sentindo fortemente pelo Espírito Santo. Eu estou desconfiado, uma suspeita profética, porque é assim que a gente ouve Deus. Parece que talvez Deus esteja falando. E é isso, uma suspeita, mas parece, eu estou sentindo. E um deles falaram, com muito discernimento, falou assim: eu estou vendo um cajado na mão desse menino. Eu tinha 12 anos, na minha ascendência não tem nenhum pastor. Nunca houve um pastor na minha família. E com 12 anos, Deus estava falando assim: este menino, talvez este menino que era o mais improvável daquele lugar, talvez aquele que morava na casa mais pobre, no bairro mais pobre, filho dos pais mais pobres, exatamente este, no meio de 200 adolescentes, Deus me escolheu, amados. E eu nunca compreendi isso. Talvez o pior, talvez o mais carnal, talvez aquele que não estava preparado, aquele que nunca teve em sua casa uma liderança, em igreja ou em qualquer lugar. Um pastor falar para mim, falar assim: olha, eu estou te escolhendo para assumir o ministério mais nobre de todos, o ministério pastoral. Eu tinha 12 anos. Deus está colocando um cajado. Na hora que ele falou fecha a mão. E eu fechei a mão. E os dedos voltaram a mexer. Naquele momento, Deus estava me escolhendo para ser pastor. Naquele momento. Eu choro ainda, viu? Depois de 29 anos. Porque eu não faço parte da geração de olhos secos. Ainda queima aqui.
O evangelho que vivemos é um evangelho verdadeiro. Não é evangelho de capa espiritual, ou de espiritualidade, ou de fama, ou de aplauso. Não, amado. Aqui queima ainda. Quando parar de queimar, eu paro de fazer o que eu faço. John Wesley falava: quando eu subo ao altar, eu me coloco em chamas e os homens vêm me ver queimar. Exatamente este homem. E é isso que precisamos fazer, porque quando Jesus fala, o coração arde. Será que tem alguém aqui, só para saber onde eu estou? Tem algum coração ardendo aqui, amado? Será que tem alguém aí em cima? Tem alguém com o coração ardendo? Porque quando Jesus fala, o coração arde. Cheguei na escola, na quarta de cinza, por maldade teve aula. Cheguei na sala de aula, comecei a olhar para as matérias, comecei a aprender. Você pode não acreditar, mano, porque enquanto alguns duvidam, Deus faz na vida aqueles que crê. Evangelho não é para incrédulo, evangelho é para crente, para gente que acredita. Evangelho não é para gente normal. Se você for normal, amado, eu não sei o que você está fazendo aqui, porque só cabe aqui dentro gente doida. É gente que crê que mar abre, é gente que crê que a sombra retrocede, que sol para sem nunca ter girado. Amado, para crer, para ser crente, tem que crer que um homem ficou 3 dias dentro de um peixe, amado. Para ser crente não pode ser normal, a água sai de rocha. Para ser crente tem que crer que Deus muda a etiqueta de roupa de madrugada. Dormia com etiqueta P, acordava com etiqueta M. Isso não é coisa para gente normal, amado. Você não consegue entender Deus pelo seu raciocínio, pela sua razão. Só entende Deus por fé. Você pode não acreditar, mas enquanto alguns acreditam que Deus está fazendo na vida destes. E amados, eu não sei o que aconteceu comigo. Na verdade eu sei bem. O Espírito Santo veio sobre mim. Aquilo que aconteceu com Bezalel aconteceu comigo. E eu fui cheio do Espírito Santo. E eu posso te falar, eu queria te mostrar. Escola Estadual Padre Alberto Fugger. Eu queria pegar o boletim do menino que estava no 5º F e terminou no 3º A. O menino mais improvável da escola, que talvez na história da escola nunca alguém foi tão usado dentro daquela escola como eu fui. Para a glória de Jesus, não tem a ver comigo. Eu consegui pregar o evangelho para todos os alunos da escola. Todos. Eu consegui levar a minha classe de 40 alunos, mais de 80% para a igreja. Não ficaram, mas levar, eu levei. Agora, sabe o que aconteceu comigo? Simplesmente eu recebi o Espírito Santo. Se você é o pior aluno, está faltando você se encher do Espírito Santo. Porque Deus não quer que você seja cauda, mas Deus quer que você seja cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, e qualquer coisa que você faça. Esse dia eu estava acordando de manhã, eu vi uma construção civil, e eu vi um pedreiro, e eu fiquei encantado com o pedreiro. Ele parecia assembleano, quente, ele orava fervoroso, 5 palavras em português, 10 em língua. Eu falei, isso deve ser assembleano. E ele orando, amado, e eu fiquei encantado, eu parei, fiquei parado, amado. Comecei a ouvir o sermão, e ele de mão dada com os outros pedreiros e com o servente, e ele orava assim, Deus! Ele dava um grito, arrepiava tudo. Estamos começando a semana, falava umas 3 palavras em língua, e ele falou, olha Senhor, nos abençoa nessa semana para que não haja acidente de trabalho, que o Senhor possa fazer esse trabalho ser produtivo para o nosso cliente, que nós consigamos entregar mais do que prometemos nessa semana. E no finalzinho que eu achei assim, amado, a sabedoria enorme, ele orou no finalzinho assim, que o nosso patrão possa ter toda a provisão para nos pagar na sexta-feira. Eu falei, inteligente, amado, cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Tem alguém aí comigo? Então não importa o que você faça. Eu me lembro de alguém cheio do Espírito Santo que entregava a marmita, e toda a tampa de marmita estava escrito assim, Jesus te ama. Não importa o que você faça, se você for um pedreiro, você vai rebocar uma parede, como uma parede que nunca foi rebocada. Você vai olhar para a parede, mas que parede! Porque Deus quer que você faça o melhor. A forma que eu honro Deus
a forma que mostra o meu amor para Deus, que eu faço parte de uma geração constante que ama a Deus, é sempre em oferecermos para Ele o melhor, em tudo que fazemos. Tem alguém comigo aqui? Porque a Bíblia diz assim: aquele que é fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você merece ser promovido? Você merece. Porque você culpa Deus, culpa seu patrão, mas você merece ser promovido. Você, se você fosse patrão de você, você iria te promover? Está faltando Deus, amado. É porque todo mundo é crente, até o diabo é crente. Você sabia disso? Porque ele crê em Jesus, e ele crê e treme. A Bíblia diz através do apóstolo Tiago. Todo mundo é crente. Estamos num país, primeiro país, a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, e a terceira maior nação evangélica do mundo. Somos um país cristão. Se você for no meio do carnaval, você vai encontrar pessoas, você fala assim: eu creio em Deus, mas os atos negam. E não há cristianismo que não seja prático. Talvez você seja católico, você me ouve aqui, seja lá em casa ou aqui, você está aqui dentro. Existe uma fala católica que diz assim: católico não praticante. Você já ouviu? Alguém já ouviu? Católico não praticante, já ouviu? Mas não existe evangélico não praticante. Não existe isso. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. A Bíblia, amado, só tem uma forma de nós expressarmos o nosso amor para Deus: obedecendo o que Ele nos pede. Eu estou orando aqui por pessoas aqui agora, porque a unção de Bezalel está vindo sobre pessoas aqui. Se você crer, já vai receber. Inteligência, destreza, conhecimento, homens e mulheres naturais, para fazerem coisas extraordinárias que não seriam capazes pela sua humanidade. Espírito Santo, assim como o Senhor colocou em mim habilidades que eu nunca tive, o Senhor está vindo sobre pessoas aqui com uma capacitação divina, uma unção fresca, um óleo fresco. O Senhor está visitando pessoas aqui de uma forma extraordinária, com um poder de memorização que eles nunca tiveram, para serem alunos extraordinários. O Senhor me mostra pessoas aqui passando em concursos que você nunca sonhou em passar. Eu vejo muitas cadeiras na universidade com pessoas que estão aqui diante de mim. Existe uma unção fresca do Espírito Santo vindo sobre pessoas aqui, amado. Unção fresca. Eu estou diante de homens e mulheres naturais, homens naturais e mulheres naturais, que estão sendo capacitados para fazerem coisas extraordinárias para Deus. Aleluia. Habilidades únicas. Habilidades únicas do Espírito Santo sendo derramado. O Espírito Santo está me mostrando uma menina aqui está com baixa estima, baixa autoestima. Você está dizendo como Saul falava: sou da menor tribo, sou do menor povo,
Sou de uma família simples. Eu não tenho condições humanas para poder ter sonhos grandes. O Espírito Santo está dizendo assim: não seja aquilo que o teu coração está dizendo, mas seja aquilo que Deus está falando a respeito de você. Existe uma fala de Deus a respeito de você. Olha para mim. Você não é aquilo que você fez. As pessoas olhavam para Moisés em seu primeiro ciclo ministerial de 40 anos e falavam assim: você é um assassino, porque você acabou de matar um egípcio. E o Espírito Santo está me dizendo aqui, para pessoas que estão aqui diante de mim: você não é aquilo que você fez. Porque enquanto a multidão chamava Moisés de assassino, Deus olhava para Moisés e falava: você é o meu libertador. Sejam capacitados. Porque quando Jesus entra na nossa história, nós temos uma história para contar. E o Espírito Santo me fala fortemente, amados, que pessoas aqui terão testemunhos maravilhosos. Quando eu vejo o Josiel e ver tudo que Deus está fazendo na casa dele, na família dele, ele fala: pastor, esse dia eu estava cortando cabelo. Porque todo mundo tem uma história, amado. Eu com 10 anos, eu era um vendedor de picolé. Todo mundo tem uma história. Processos é para arrancar o melhor de você. Quando você vê, por exemplo, vou te fazer uma pergunta simples: mas o que é mais caro, uma laranja ou um suco de laranja? Me diga, o que é mais caro? O suco. Sabia que na Europa, me contaram, porque eu nunca fui lá, mas eles falaram que lá na Europa um suco de laranja é 8 euros. Muito caro. Mas por que é tão caro? Porque a laranja foi espremida. Ela virou um bagaço. E foi extraído dela o melhor. Porque como laranja, ela não vale tanto como um suco de laranja. Processos abstraem de nós o nosso melhor. Porque quem não tem história para contar, amado, o que você vai contar? A sua história será a sua pregação. Porque quando Deus entra na sua história, você vai poder contar algo. E Deus está escrevendo histórias aqui. Deus está escrevendo histórias, amado. O azeite é mais caro que a azeitona. Por quê? Porque passou pela moenda, foi espremida, ficou só o caroço. E eu estou olhando para um tanto de bagaço aqui. Eu não estou triste, amado. Eu estou olhando para um tanto de caroço de azeitona. Esse processo de Deus, porque o que é processo? Processo é o tempo do propósito. Deus está te espremendo. Então, as pessoas estão olhando para você, está vendo o bagaço que sobrou. As pessoas estão olhando para você, está vendo o caroço que sobrou. Mas elas não estão vendo ali o azeite. Talvez aquilo que foi extraído de você, que é valioso, que é poderoso demais, amado. Você precisa passar por processos, queira você ou não. Porque depois do processo, sai a sua melhor versão. Eu carreguei carrinho de picolé por 5 anos. Eu era um péssimo vendedor de picolé, porque eu chupava mais do que vendia. Eu precisei passar por esse processo. Processos que trazem gratidão, honra, lembrança. Este é o reino.
seja bem-vindo. Não tem facilidade no reino, amado. São processos dolorosos. Mas eu estou vendo pessoas daqui 20 anos, se Jesus não voltar, né? Mas eu estou vendo pessoas aqui contando a sua história. Como eu estou aqui. Você terá uma história. Histórias são maravilhosas, são maravilhosas. Histórias de dores, de traumas. Não existe vitória sem batalhas. Você só conhece a força de um exército depois que ele entra na sua primeira batalha. A vida é esse deserto inimaginável que nos pressiona todo dia. Uma cobrança, amado. Você não imagina como é um mestrado, como é um doutorado, como nós somos espremidos. Mas vai extrair o melhor de você. Você está disposto? Ou você vai sentar numa zona de conforto? Porque eu poderia me contentar em ser um vendedor de picolé, e não tem problema nenhum na profissão, naquilo que você faz, desde que honre a Deus. Eu poderia ficar vendendo picolé e ser o melhor vendedor de picolé. Eu poderia até ser promovido como o gerente da sorveteria. Não tem problema nenhum naquilo que eu faço. Mas quando eu recebi o Espírito Santo colocou também em mim sonhos grandes, porque não é eu mais. Você tem que escolher o que você quer. Se você quer viver os seus sonhos, por quê? Porque a gente está com as falas pentecostais no nosso ouvido. Falas de pastores que te ouvem no YouTube. Dos youtubers pastoreia você. E a fala é essa: sonhe, sonhe, sonhe. Não, amado, a Bíblia não é isso. A Bíblia está falando assim: olha, quando Deus foi falar com José, os sonhos de Deus foram colocados dentro dele. Não foi o sonho de José. Você tem que escolher se você quer sonhar ou se você quer ser possuído por sonhos divinos. Se você quer ser aquilo que você sonhou ou aquilo que Deus sonhou. O que Deus quer de você. Talvez você nunca perguntou isso para Deus. Mas agora, Romanos capítulo 8 está dizendo assim: os filhos ruios são guiados pelo Espírito. Filhos ruios, o que é isso? Em grego, filhos maduros. Você não escolhe o que você quer ser. Você ouve o que Deus sonhou para a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui possuído. Amados, eu não sei se eu já contei aqui, mas olha o que aconteceu comigo. Eu estou indo para o outro lado aqui, é vigília, né? Amém. Olha para mim aqui. Tem alguém comigo aí ainda, amado? Ou você já tirou a mente daqui? Porque diz os psicólogos só pode pregar em 40 minutos. Já até passei, né? Tem alguém me ouvindo ainda? Porque na hora que você fala assim: pastor, minha mente desligou, eu paro, amado. Eu já oro aqui, continuo amanhã. Agora, olha aqui. Eu tinha um sonho de fazer engenharia civil. Tinha um sonho. Era o meu sonho. Eu visitei uma engenheira da cidade. Ela olhou para mim e falou assim: menino, tinha uns 16 anos, mexe com isso não. Você não é filho do porteiro da escola tal? Eu falei: sou. Sua mãe não é fulano? É. Você não mora em tal bairro? Eu falei: é. Então, você não tem uma família para poder te indicar. No final das contas, ela jogou um balde de água fria em mim. Eu me lembro como se fosse hoje, amado. Eu peguei um caderninho que eu desenhava todas as fachadas da rua, porque eu queria ser engenheiro. Eu fiquei desenhando as fachadas da rua para nutrir meu sonho. Mas naquele momento eu recebi um banho de água fria. Que a laranja estava sendo espremida. Não precisava passar por isso. Cheguei em casa. Eu me lembro quando eu saí de lá, peguei o caderninho, coloquei dentro da bermuda. Tinha uma BMX. Alguém teve aí, amor? E eu desci a rua, cheguei em casa. Meu quarto era 1,5 metro. 1,5 metro por 2. Eu encaixei perto da minha cama. Eu fiquei de joelho na minha cama, assim.
E eu fiz uma oração gospel. Isso eu aprendi na escola dominical. Falei, Senhor, pobre nem sonhar pode. Só que eu não sabia o que eu estava orando. É por isso que a Bíblia diz que nós oramos e não recebemos, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda bem que o Espírito Santo estava dentro de mim. Não sabeis vós que é templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E naquele momento, eu orei sem saber o que eu estava orando. Mas eu disse assim, eu abro mão do sonho de ser engenheiro. Coloque em mim os teus sonhos. Porque a condição que eu estou não permite me sonhar. A realidade de um pobre é ter sonhos pequenos. Porque você é reflexo do ambiente onde você vive e cresce. Você, sem você notar, você é influenciado pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus vizinhos, pelos teus amigos. Nenhuma amizade é neutra. Sempre somos influenciados. Mas eu não sabia orar. É por isso que eu disse para Deus que nem sonhar pobre pode. Porque eu não sabia orar. E o Espírito Santo já estava dizendo isso. Vocês não sabem mesmo orar. Mas eu dei o Espírito Santo como presente. Ele intercede junto a Jesus com gemidos inexprimíveis. Fica tranquilo, porque a oração tola que nós fazemos é convertida a Jesus como uma oração sábia. Porque Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E naquele momento, eu estava orando a oração que mudou minha vida. Todo primeiro dia de aula, sou professor, eu entrei dia 10 de setembro de 2012. E eu dou aula desde agosto de 2006. Todo dia, primeiro dia que eu entro dentro da sala de aula, eu conto para os alunos o balde de água fria que eu recebi. Porque eu estou diante de realidades parecidas com a minha. De pessoas simples. De pessoas que são impedidas de ter sonhos grandes. De identidades distorcidas. De pessoas com baixa autoestima. De pessoas que pensam, por causa da sua condição, porque parece que Deus precisa da sua condição para poder fazer qualquer coisa. E eu notei, amados, através da minha vida, que Deus nunca precisou do ambiente onde eu estava, ou de um recurso que eu pensei que eu deveria ter. Deus nunca precisou disso. O que Deus queria é que algum dia eu pudesse contar a respeito daquilo que Ele fez. Porque se eu fosse dizer de uma forma simples para poder entender porque que Deus me escolheu, eu fico pensando, amado, na minha heresia gospel, que Deus estava de olhos vendados quando Ele me escolheu. Por que Ele não escolheu alguém melhor? Por que Ele não foi num outro bairro com alguém mais capacitado, mais inteligente, mais sábio, mais rico, com uma condição melhor? Não, Ele foi lá no meu bairro. A vila chamava Vila Escolástica. Agora você pensa bem. E Deus escolheu eu. E aqui eu estou diante de pessoas aqui que exatamente assim, você está falando para todo mundo, eu aceitei Jesus. Não, mas o correto é que dia que Jesus aceitou você. Porque não foi eu que escolhi Ele. João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolheste, mas eu te escolhi. Fui eu que te escolhi, eu preparei a hora, eu preparei o minuto, eu preparei o encontro, eu preparei o culto, eu preparei o acampamento, porque eu planejei tudo, eu sonhei tudo, todas as condições foram favoráveis para que você chegasse. Eu permiti que você não estava doente naquele dia. Por quê? Porque eu estava sonhando. Porque fui eu que te escolhi, foi você que me escolheu. Agora entenda uma coisa, aquele que é escolhido por Deus é capacitado por Deus. Eu me lembro, eu vou contar essa experiência porque eu estou numa cidade universitária, acho que vale a pena até contar de novo. Eu me lembro quando eu cheguei na Universidade Federal de Uberlândia, eu era noivo da Aline, e eu prometi para ela, que eu falei assim, bem, se a bolsa de mestrado sair, eu caso com você. E uma coisa, amado, que você tem que entender, tem um homem aqui, amado? Tem alguém aí? Você fala, não faz promessa para mulher não, porque mulher é um cérebro que é não volátil. Não sei se você já ouviu esse linguajar, mas não esquece de nada que você fala. Eu prometi para ela que eu casaria. Eu falei, eu te caso com você. Cheguei lá na universidade,
Entrei numa fila de espera. Eu cheguei de outro lugar. Quem está no meio, dentro de uma universidade, você sabe como é que é. As bolsas automaticamente já vão para os nossos melhores alunos, orientandos do meio. Agora, chegar alguém de fora e conseguir uma bolsa, a Aline estava orando, mano. E eu prometi, e crendo não pode mentir. Tem alguém comigo aqui? Se você prometeu, honre a sua promessa. E eu prometi, falei, eu vou casar. Era 940, alguma coisa assim, 860, não me lembro bem, que era tão pouco. Eu falei, eu vou casar, mano, e eu vou levar uma mulher para morar comigo em Uberlândia. Eu falei, esse menino é ousado. E Deus adora esses negócios. Quando eu cheguei no departamento, e eu passei em 2 departamentos diferentes, mestrado, já foi um milagre. Eu teria que contar a história inteira, porque eu era do 5º F, tem alguém lembrado aí, mano? Você passar de primeira, dia 14 de julho de 2006, eu estava na minha formatura, eu tinha passado em 2 mestrados como aluno regular, não foi aluno especial. Amado, isso é coisa rara. Quem está no meio federal sabe. Raro para nós, é normal para Deus. Deus adora fazer milagres assim, porque Deus queria exatamente naquele lugar, naquele momento. Ele vai mover céus e terra, você pode ter certeza. Ele move coração. Deus é o Deus que fecha o coração de Faraó, abre, fecha, abre, fecha, abre. E Deus faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, nada impede o seu poder. Isso é o Evangelho. Talvez você nunca ouviu, aprende, amado. Esse é o reino. E aí, coloquei meu nome. Amados, na hora que eu vi a lista, espera. Falei, só Deus. Falei, bem, nós vamos ter que esperar mais um pouco. Desceu o espírito de Tomé em mim. Falei, o negócio vai demorar. Minha esposa orando, e eu orando também, porque eu precisava. Meu pai me dava R$30 para passar a semana. Como é que eu ia morar em Uberlândia? Não dava mais. Coloquei meu nome, orei. E como eu cheguei um pouquinho depois, uns 3, 4 dias depois dos primeiros alunos, eu entrei na fila lá atrás. Coloquei meu nome. Foi incrível, porque depois de 3 dias, tinha pouquíssimas bolsas. Se não me lembro, eram 1 ou 2 bolsas. Muito pouca bolsa. Algumas bolsas eu nem vi, né, mano? Porque nem mostra. O negócio já está tão direcionado, você nem vê as bolsas. Mas tinha 2 disponíveis, ou 1. Quando eu vi, que eu era lá o 30º, lá atrás, lá embaixo, e meu nome apareceu em primeiro, eu lembrei que eu deveria o quê? Casar, né, mano? Amém, mano? Prometi, foi isso. E naquele momento eu entendi a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, porque quando você vai sobre um comando de Deus, Ele te sustenta. Quando você vai por sua conta, você vai ter que pagar para estar. Mas quando Deus te envia, Ele te sustenta. Existe um sustento sobrenatural de Deus. Portas são abertas, porque o Espírito Santo vai te guiar para o lugar onde Ele quer. E amados, eu prometi, casei. Fui exatamente assim, porque credo não pode mentir. Eu já contei a história de John Wesley aqui, não sei se você já ouviu. Mas John Wesley estava com um amigo no quarto. E ele, conversando, um amigo dele falou assim, olha a vaca voando, John Wesley. John Wesley falou, cadê a vaca? Cadê a vaca? Aí o menino falou assim para ele, não, John Wesley, eu estou só brincando. Tem vaca voando não. Ele falou, não, é porque eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo. Aí, como eu não era um mentiroso, né? Nós casamos, foi maravilhoso, amado. Nós fomos, coloquei minha mudança no caminhão de cimento. A minha mudança coube naquela sobra do caminhão. O cimento é colocado no meio do caminhão. Houve uma sobra de uns 2 metros. Entre a cabine e o cimento. A minha mudança inteira foi naquela sobra. Porque todo mundo tem uma história. Qual é a história que você está escrevendo? Espírito Santo, Jesus vai te espremer muito. Mas será maravilhoso demais o fim do processo. Existem coisas, talvez eu já falei aqui, eu vou encerrar essa parte para poder só finalizar. Olha para mim aqui.
eu sempre falo algo que Deus me revelou de uma forma maravilhosa demais e poderosa. Deus, Ele vai te pedir algo. Não é você que vai desejar construir algo. Não foi Noé que acordou de manhã querendo fazer barco. Foi Deus que pediu Noé para fazer um barco. Foi Deus. Deus vai te pedir algumas coisas. Deus vai colocar projetos dentro do seu coração. Qual que é o seu papel? Construir. A arca chama a arca de Deus ou a arca de Noé? A arca de quem? De Noé. Não chama a arca de Deus. Sabe qual é o princípio que o Espírito Santo me revelou de uma forma maravilhosa? Homens constroem barcos, e somente Deus produz chuva. Só que não tem chuva antes que o barco seja concluído. Porque tem a parte do homem e a parte de Deus. Sempre foi assim. Sabe o que é o problema? Por causa da sua inconstância, que você não termina nada que você começa, você nunca recebe a chuva de Deus. A minha parte foi estudar. A minha parte foi se preparar. Foram 4 anos de faculdade comendo miojo. Mas foi miojo de picanha, mano. Não foi qualquer miojo, não. Foram processos que eu precisei passar. 4 anos de carona. Eu era líder de célula, líder de jovens. Todo sábado eu estava na estrada para me poder ir para a minha igreja. A minha faculdade eu não parei de liderar, não. Continuei liderando tudo que eu fazia. Minha célula era 2 horas. Era bom que eu tinha até o que orar para Deus. Eu falei, Deus, eu preciso chegar na célula de 2 horas. Como é que faz? O caminhão parava. 4 anos. 4 anos, amado. Eu nunca cheguei atrasado. Todos os sábados eu estava lá. Liderando célula, liderando jovem, pregando, ministrando, fazendo o que for, fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo, pregue no tempo e fora do tempo. Você está falando assim, olha, pastor, eu estou estudando, agora eu não estou conseguindo envolver muito com a igreja. Toma cuidado, porque enquanto o barco não estiver pronto, você não vai receber chuva de Deus. Deus não te autoriza a parar em momento nenhum a servir Ele. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pregue no tempo e fora do tempo. Então não existe tempo, amado, para poder fazer a obra de Deus. A obra de Deus precisa ser feita imediatamente. Comece o seu barco e de repente você vai ver céus abertos sobre a sua vida. Sabe o que é o problema nosso? Por que está tão demorado? É porque assim, ó, Noé demorou 100 anos. É sempre assim. Quantos dias choveu? Alguém sabe aí? Quanto? Mas quanto tempo Noé demorou para construir? Diga, 100 anos. Mas e a chuva? Dias? É isso, amado? Repete para mim. Foi dias? Porque é assim. Você demora anos, Deus demora dias. Não sei se você está entendendo. Alguém está entendendo aqui? Porque é isso, amado. Sempre quando Deus nos pede algo, você leva anos para poder fazer. Mas quando Deus vai fazer algo, Ele faz em dias. Você precisa fazer sua parte. E o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Você vai falar assim, de repente. Você fala assim, não. Você não vai acreditar. Eu me lembro do meu concurso federal que eu passei. Foi a pior prova que eu fiz. Eu até acredito que até hoje que aquelas questões foram elaboradas por demônios. Aí, amado, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado perto da minha cama. E eu liguei para a Aline. A Aline é prova disso. Eu estou com a minha esposa aqui, porque eu não minto. Você lembra da vaca, né? Não pode mentir, amado. Viu? Sentei perto da minha cama é alta assim. Coloquei o gabarito. Falei, eu vou conferir só para. Conferir. Não vai dar certo, não. Eu olhei, amado. Peguei o caderno de português. 1 certo, 2 certo, 3 certo, 4 certo. Olha meu linguajar, mano. Sou de exata. Vê se eu tenho português bom. Sou da roça. Concordância nominal, concordância verbal, crase. O que é isso, meu Deus? Isso é demônio que fez essas questões. Eu olhava para aquele negócio e falei, isso não é de Deus. Eu fui olhando o caderno da minha esposa, é prova. Eu fechei o caderno de português. Eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Peguei direito administrativo, a lei. 10ª série, 12ª série. Eu falei, não, tem alguma coisa errada.
Eu fico olhando a pergunta que Jesus fez, que os discípulos fizeram para Jesus, com aquele cego em João 9. Por que ele nasceu assim? Os pais pecaram? Ou ele pecou? Para que ele nascesse cego. Jesus deu uma resposta curta. Ele nasceu assim, para que na vida dele se manifeste a glória de Deus. Na sua história, amado, você é uma plataforma para a glória de Deus, para milagres extraordinários. Aquilo que Deus vai fazer através da sua vida vai abençoar tanta gente, meu Deus. Porque o reino de Deus não é uma represa, o reino de Deus é um rio. Vidas serão abençoadas através de você. Vamos encerrar? Olha para mim. Vou falar encerrar para parecer que está acabando. E de verdade, mas deixa eu encerrar. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que você é no trabalho? O que você é na empresa? O que você é na universidade? Você honra a Deus ali? Honra a Deus. Seja fiel no pouco. Seja exprimido por tudo e por todos. Porque algo está sendo extraído de você, maravilhoso. Esse dia eu estava na sala de aula, uma menina começou a chorar quando estava vendo a aula. E ela começava a chorar, e eu falei assim: professor, quando eu olho para você, não dá vontade de chorar? Eu falei: será que é porque a aula está ruim demais? Ela falou: não sei, mas eu olho e dá vontade de chorar. Ela não estava bem. Estou vendo alguma coisa. Aí eu daquela hora eu tive discernimento. Falei: você está vendo aquele que vive em mim. Eu sou morada do Espírito. Então ela está vendo aquilo que habita em mim. Alguma coisa que eu não explico. Que não é eu tentando expressar para ela, ou mostrar, ou exibir para ela. Mas ela está vendo algo em mim. E às vezes eu entendo por que Jesus fez tudo isso na minha vida. Porque eu estou exatamente onde Ele quer. Como pastor. Eu não sei você hoje, mas nós somos hoje os pastores principais de uma igreja, fomos enviados pelo pastor. E eu preguei muito sobre chamado a última vez aqui. Que eu falei: olha, eu sou rápido, porque quando Deus me pede eu preciso ser rápido. Se Deus me pedir para Nínive, vamos embora. E exatamente o que fizemos, construímos a casa dos nossos sonhos. E olha, porque Deus Ele me cobra o que eu prego, que eu falei para vocês sobre isso aqui. Que estávamos ali agora, né? E Deus Ele estava nos estabelecendo, nos parando, porque a nuvem para. Lembra daquilo que eu falei aqui? A nuvem para, eu paro. E eu preguei sobre isso aqui, eu me lembro a última vez antes da pandemia. Naquele momento, olha o que Deus fez. No meio da pandemia, estávamos em casa como pastores auxiliar na sede. E o pastor nos deu o desafio de assumirmos uma igreja nova. E fomos enviados para uma cidade chamada Oliveira. Deixamos a casa dos nossos sonhos. E para nós era muito difícil, porque a gente construiu a casa dos nossos sonhos. A Aline tinha a cozinha do sonho dela. Toda mulher, né, sonha isso. Ela tinha. E ela estava resistente. Mas eu fui pregar na Bahia. Um pastor falou para mim claramente assim, através do Espírito: despeça do cheiro do café da tua mesa, porque eu vou te enviar. E naquele momento nós recebemos muito de Deus. E a gente começou a preparar o coração para o tempo que viria, chamado Kairos, o tempo de ir. E naquele momento, Deus Ele foi sondar nosso coração, onde estava o nosso coração. E o pastor falou assim: olha, eu tenho tal cidade para que você possa ser enviado. Está disposto? E nós oramos e dissemos sim. Talvez não na rapidez que Deus me queria, porque eu sou imperfeito, mas não demoramos mais do que alguns minutos. Talvez Deus esperava de mim segundos, porque quanto mais rápido a minha resposta, maior a paixão que eu tenho por Deus. Quanto mais rápido. E naquele momento eu falei assim: pastor, topamos o desafio. Começamos. Dia 13 de janeiro estava enterrando meu pai na pandemia. Dia 19 de janeiro estava com um caminhão cheio, chegando em Oliveira.
com as minhas 2 filhas e a minha esposa, para um desafio novo, para uma igreja nova, para uma cidade nova, 96% católica, um campo não alcançado, um campo missionário, disposto. Você precisa resolver isso com Deus, amado. Se você quer seguir seu coração, você quer seguir os projetos dele, você precisa resolver isso com Deus. Porque não importa o que você fez aqui na terra, Deus nunca vai aplaudir os meus títulos. Isso não impressiona Deus. O diário oficial da União escrito meu nome não impressiona Deus. Você pode ter feito montanhas sair de lugares nessas cidades, não impressiona Deus. Tudo aquilo que você fez aqui na terra, haverá apenas uma pergunta no céu: você fez para a minha glória ou para a sua glória? Estamos ali agora na cidade, depois de 2 anos, de uma forma impressionante, amado. Algo que nunca foi visto. Em 2 anos já somos a maior igreja da cidade. Em 2 anos estamos no maior prédio da cidade. Em 2 anos somos a igreja que mais batiza pessoas na cidade. É para a glória dele, apesar de nós. O que Deus esperava de nós? O sim. Apenas isso. O sim nosso. O sim. Eu não sei como que está seu coração aí. Talvez o teu coração está desalinhado, perdido, desanimado. Talvez você está vivendo em enfado, em cansaço. Você não suporta mais. Você está vivendo como essa geração, vivendo uma inconstância enorme. Jesus precisa curar isso. Mas eu queria fechar, olha para mim aqui. Talvez o lugar mais importante de você ser cristão, quem você é dentro da sua casa. Você adolescente, quem é você dentro da sua casa? Porque a Bíblia diz, olha para mim aqui, amado, eu vou encerrar de verdade. A Bíblia diz assim, Efésios: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Talvez você está orando, talvez você está buscando. Talvez você está fazendo vigílias de oração, de busca, mas as coisas não andam. Você está vivendo uma vida travada. Você está vivendo um marasmo. Você não consegue ver Deus em nada. Você não consegue avançar. Os seus sonhos hoje são os mesmos sonhos de 5 anos atrás. Ou seja, em 5 anos você não cresceu nada. Porque nada mudou. E talvez, amado, você precisa descobrir o que eu descobri. Eu olhei para o meu coração, desde pequeno, eu tinha vergonha do meu pai. Porque meu pai era um porteiro, eu tinha vergonha. Quando eles me perguntavam, o que seu pai faz? Eu mentia. Porque quando eu era menino eu tinha vergonha daquilo que ele fazia. Eu queria que meu pai fizesse outra coisa. E naquele momento eu não me lembrava disso mais. E eu precisei que o Espírito Santo me lembrasse. Eu estava em um culto, eu estava pregando. E quando eu estava pregando, o Espírito Santo falou algo comigo assim: você está ensinando sobre honra, mas você não honra teu pai. Você vai precisar fazer esse conserto. Porque você diz que conhece a Deus, mas o seu ato nega isso. Você é crente na igreja, crente no monte, crente onde for, mas você não é crente na sua casa, porque você nunca honrou teu pai. A frase do Espírito Santo foi exatamente essa. E eu pedi: pai, fica de pé, porque ele estava no culto. Eu estava de férias. Depois de anos, não foi no tempo, foi depois de anos. Deus queria consertar algo. E a igreja estava cheia, e eu pregando domingo à noite, amados. Eu falei: pai, fica de pé. Ele ficou de pé. Um homem simples. Simples. Mas eu nunca honrei ele como naquela noite. Eu falei: pai, me perdoa. Porque eu tenho muita vergonha de ter sentido vergonha do Senhor.
E eu queria te dizer isso publicamente, porque eu preciso consertar isso com o Espírito Santo. Eu quero te dizer que eu sentia vergonha daquilo que o Senhor fazia. Mas agora, através do Espírito Santo, eu tenho outro olhar. E eu sei o pai que você é. Eu comecei a honrá-lo. Meu irmão, hoje ele tem 47 anos, especial. O meu pai cuidou dele até o fim da sua vida. Todos os dias, ele lia a Bíblia com o meu irmão. Meu pai fez terceira série. Meu pai fazia a barba dele, preparava o jantar dele. Ele leu a Bíblia várias vezes, todo dia, antes dele ser porteiro. Ele orava com meu irmão, lia a Bíblia com meu irmão, ia embora e voltava às 11h30. Todo dia. Eu falei, pai, agora através do Espírito Santo eu sei o que o Senhor é. O Senhor é o melhor marido que eu poderia ter como exemplo, porque está casado com a mesma mulher, 50 anos. Sendo que os casamentos duram meses. O Senhor deveria pregar, porque ele nunca pregou, mas o Senhor deveria pregar no meu lugar. E o sermão seria casados para sempre. Isso seria 50 anos. Ele teria autoridade. Meu pai, ele teria autoridade para pregar sobre finanças. O tema da mensagem seria como ganhar um salário mínimo guardadinho na poupança. Isso não seria um tema rápido. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Meu pai tinha essa capacidade. Ele poderia ensinar sobre finanças para nós. Como nunca ter um devedor batendo na nossa porta, porque eu nunca vi. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu queria destacar isso. Quando eu olhei para o meu pai, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu não olhei com o olhar da carne, eu olhei com o olhar do Espírito. E eu honrei ele publicamente. E justamente neste final de semana eu fui no Walmart e eu comprei uma caixa de ferramenta. Custou R$29,90. Tinha um martelo. Eu nunca tinha dado um presente pro meu pai, porque quando a gente é criança, a gente pede dinheiro pro pai para comprar um presente pro pai. Não é assim, irmão? Eu falei assim, eu queria comprar algo com o meu dinheiro. Eu comprei algo com o meu dinheiro, o primeiro presente. Uma caixa de ferramenta. E eu entreguei para ele ficou feliz. E no domingo à noite eu fiz isso. Olha para mim. 4 meses depois, eu passei no concurso federal. Você fala assim, pastor, foi coincidência. Eu vou trocar o nome. Foi Cristocidência. Foi Bibliocidência. Vou falar assim, bem. Se não puder, eu peço licença poética aqui para poder falar. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo vá. O problema seu, através do misticismo religioso que você recebeu, você acha que você tem que beber óleo ungido para as coisas prosperar. Tem gente colocando sal grosso ao redor da cama por aí. Tem gente passando lenço na cara, bebendo água ungida. E Deus está falando assim, eu não quero nem que você ore a respeito disso. Eu quero apenas que você me obedeça. Porque aquele que me ama obedece. Você vai chegar na sua casa, porque vaso novo, odre novo é isso. Você está achando, você fala assim, pastor, eu recebo vaso, eu recebo, não conserva. É claro, esse é o pior filho. O cristianismo que você vive é o cristianismo de Satanás. Isso não é o verdadeiro evangelho, porque não existe evangelho sem prática. O que me ama, pratica. E a prática é essa. Você tem que sair daqui. Se eu fosse você, eu sairia correndo. Você desse um abraço no seu pai que ainda está vivo, ou sua mãe que ainda está viva, e você pedisse perdão por tudo aquilo que você gritou, por aquilo que você falou, por todas as vezes que você não obedeceu, por todas as vezes que você não honrou. Aí de repente o céu abre,
Porque eu só entendi isso, não precisou orar, precisou honrar. Pode não acreditar, mano, mas é a verdade. Honra teu pai e tua mãe para que tu te vá bem. Sabe o que vai acontecer? Na maioria dos velórios, eu faço velório quase toda semana. Nunca vi morrer tanta gente. Não sei se Deus está arrebatando. A igreja não cresce. Eu sou o único pastor que ri e chora ao mesmo tempo. Já notou isso? Estou terminando, amado. Você vai em velório, tá lá os filhos chorando perto do caixão, falando que ama o pai. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela pessoa que está dentro daquela caixa de madeira não pode te ouvir. Só é possível honrar em vida. Eu vou trabalhar só isso, porque eu queria trabalhar outras áreas aqui, mas não tem jeito, aí vira vigília até meia-noite. Preciso terminar. Olha aqui. O Espírito Santo está te pedindo isso. Você precisa sair daqui e resolver isso. Esse passado mal resolvido está te fazendo mal. Eu peço o Espírito Santo que trabalhe fortemente pessoas aqui. Que quando o odre for um odre novo, curado, sarado, esse vinho vai permanecer. Você vai viver, amado, chamar de Deus de uma forma extraordinária. Fica de pé, vamos orar. Vem cá, bem. Vou pedir a banda para poder acompanhar o Marcos, que a gente vai cantar uma música. Deixa eu olhar para mim aqui. Cadê os adolescentes aqui? Cadê eles? Está aí? Tem algum jovem solteiro aí? Tem alguém, amado, orando por um milagre? Alguém aí? Tem alguém, amado? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está seu coração? Eu tinha um costume, olha para mim aqui, não olha para a banda, olha para mim. Eu tinha um costume, porque não é fácil ser solteiro, é difícil. Nossa carne, ela salta, ela pula. Eu tinha um costume bom, gostoso, quanto mais eu cresci no Espírito. Às vezes eu ficava com vontade de olhar para alguma menina, porque a gente é humano. E o homem, ele olha sem ver, sem notar ele já olha. E aí, eu tinha, como os meus amigos tinham esse costume, mas o Espírito Santo me cobrou isso. Ele falou, agora você vai guardar seus olhos. Eu quero te preservar a unção que você está. A unção que você carrega não pode sair por qualquer coisa. E relacionamentos fazem a unção vazar. Um olhar, fruto de uma lascívia, faz a unção vazar. Vinho novo ir embora. E eu tinha um costume, foi a única forma, amado, eu não aprendi com ninguém, mas eu criei para mim mesmo. E eu falava algo assim, ó, quando eu vi uma menina muito bonita, e eu estava com vontade de olhar, porque eu tinha 14 anos, eu ficava doido para olhar, nossa, menina bonita, aí eu olhava pro chão. E eu falava uma frase em inglês, da Hit Springer, de uma música, e essa música a gente vai cantar. It's gonna be words. Eu dizia isso, amados, era o meu costume. Eu sei que vai valer a pena eu não olhar. It's gonna be words, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu estou com vontade de olhar, mas não vou olhar. Eu estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Eu estou com vontade de acessar um site pornográfico, mas eu não vou acessar. It's gonna be words. Eu tinha sempre esse costume. As pessoas me viam falando sozinho na rua. It's gonna be words. Desde menino. E eu digo assim, valeu a pena. Olha a esposa que Deus me deu. E olha, melhor, as minhas filhas parecem com ela, mas Deus foi mais bondoso ainda, né? Maravilhoso. E eu digo sempre isso. Todo dia valeu a pena. A sua espera não é em vão. Desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em nós para aqueles que nele esperam.
Deus está trabalhando. Seus olhos não estão vendo, mas Deus está fazendo. Deus está preparando uma plataforma do seu futuro. Deus está desenhando algo. Deus está escrevendo algo. Guarda teu coração. Talvez use dessa frase, it's gonna be words. Vai valer a pena. Vai valer a pena eu me conservar, eu me cuidar, eu zelar pela santidade, em buscar a Deus e ser fiel para Deus. Vai valer a pena. Deus está fazendo. Deus está fazendo algo grandioso.